que impedem a verdade pela sua injustiça. Vamos orar? Senhor, conduz, ó Pai, as nossas mentes e corações a ouvirmos a Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Vossas iniquidades vos fazem pesados como chumbo, pendentes para baixo, pressionados na direção do inferno pelo próprio peso. E se Deus permitisse que caíssem, vocês afundariam imediatamente, desceriam com a maior rapidez e mergulhariam nesse abismo sem fundo. Vossa saúde, vossos cuidados e prudência, vossos melhores planos, toda a vossa retidão, de nada valeriam para sustentar-vos e conservar-vos fora do inferno. Seria como tentar segurar uma avalanche de pedras com uma teia de aranha. Se não fosse a misericórdia de Deus, a terra não suportaria vocês por um só momento, pois são uma carga para ela. A natureza geme por causa de vocês. A criação foi obrigada a se sujeitar à escravidão involuntariamente por causa da vossa corrupção. Não é com prazer que o sol brilha sobre vocês, para que sua luz vos alumie para pecarem e servirem a Satanás. A terra não produz de bom grado os seus frutos para satisfazer vossa luxúria, nem está disposta a servir de palco à exibição de vossas iniquidades. Não é voluntariamente que o ar alimenta vossos corpos, mantendo viva a chama dos vossos corpos, enquanto vocês gastam a vida servindo aos inimigos de Deus. As coisas criadas por Deus são boas e foram feitas para que o homem, por meio delas, servisse ao Senhor. Não é com prazer que prestam serviço. Marcinho, acho que pode só aumentar um pouquinho o retorno, que eu não estou me ouvindo aqui não. Não é com prazer que prestam serviço a outros propósitos e geme quando são ultrajadas ao servirem objetivos tão contrários à sua finalidade e natureza. E a própria terra vomitaria vocês, se não fosse a mão soberana daquele a quem vocês tanto têm ofendido. Eis aí as nuvens negras da ira de Deus, pairando agora sobre vossas cabeças, carregadas por uma tempestade ameaçadora, cheia de trovões. Não fosse a mão restringente do Senhor, elas arrebentariam imediatamente sobre vocês. A misericórdia soberana de Deus, por enquanto, refreia esse vento impetuoso. Do contrário, ele sobreviria com fúria, e a vossa destruição ocorreria repentinamente, e vocês seriam como palha dispersada pelo vento. Esse é um pequeno trecho do sermão pregado por Edwards em 8 de julho de 1741. Sermão que tem o título de Pecadores nas mãos de um Deus irado. Talvez seja, assim, um dos sermões mais famosos pregados na história dos Estados Unidos. Esse sermão, ele fala
da condição da humanidade caída, da humanidade que está debaixo da ira de Deus. Acho que eu vou trocar de microfone, isso aqui não está funcionando não, né? Eu não estou me ouvindo, não. Estou precisando chegar aqui pertinho para poder... Gente, hoje nós chegamos ao atributo da chamada ira de Deus. Hoje de manhã nós estudamos um pouco e o que é a ira de Deus? A ira de Deus é aquele eterno aborrecimento que Deus tem contra a injustiça. A ira de Deus é o desagrado e a indignação desse ser completamente santo e puro diante do mal. A ira de Deus é a santidade de Deus colocada em ação contra o pecado do homem. A ira, ela é a manifestação da justiça divina contra os seres humanos que são rebeldes à autoridade de Deus. Então a ira de Deus, ela está diretamente ligada e direcionada à justiça, à bondade, como nós vamos ver, por incrível que pareça, ao amor de Deus. Deus, por ser santo, não pode deixar de punir o pecado. Se Deus ele deixar de mostrar ira, ele vai mostrar falha no seu caráter. Porque a indiferença com o pecado, a indiferença com o erro, a indiferença com as coisas erradas é uma falha moral enorme. Há um teólogo cristão que viveu na Croácia chamado Miroslav Volf. Esse camarada ele sempre defendeu nos seus escritos e por onde pregou a ideia de que ele não conseguia entender um Deus que fica irado. Para ele, a ideia de um Deus irado é incompatível, pelo menos era incompatível com o amor de Deus. E ele pensou assim até que a guerra chegou ao seu país. E diante da guerra, diante daquelas atrocidades terríveis que ele presenciou, diante de todas aquelas coisas terríveis que ele viu, ele levou a ficar extremamente zangado e irado com tudo que presenciou. Léo, esse barulhinho que está aí é o ventilador que está batendo no microfone. E aí olha só o que ele diz no livro. Olha que coisa interessante. Costumava pensar que a ira era indigna de Deus. Ele não é amor? Será que o amor divino não deveria transcender a ira? Deus é amor e ama cada pessoa e cada criatura. É exatamente por isso que Deus fica irado com algumas delas. Minha última resistência ao conceito da ira de Deus caiu por terra diante da guerra da antiga Iugoslávia. De acordo com algumas estimativas, 200 mil pessoas morreram e mais de 3 milhões ficaram desalojadas. As vilas e cidades foram destruídas. O meu povo foi bombardeado dia e noite. Alguns espancados de maneira inimagináveis. Não poderia imaginar que, diante de
tantas atrocidades, Deus não ficasse irado. Lembrei-me de Ruanda, na década passada, onde 800.000 pessoas foram espancadas até a morte, num período de 100 dias. Como Deus reagiu a essa carnificina? Adulando os agressores como se fosse um avô orgulhoso? Recusando-se a condenar o banho de sangue e, em vez disso, afirmando a bondade básica dos homens maus? Será que Deus não estava profundamente irado com eles? Apesar de estar acostumado a criticar a impropriedade da ideia da ira de Deus, passei a pensar que teria de me rebelar contra um Deus que não estava irado ao ver a maldade do mundo. Deus não se ira, apesar de ser amor. Ele se ira porque é amor. Prestou atenção nisso? Deus não se ira, apesar de ser amor. Ele se ira porque é amor. Quando os cônjuges ao redor desse planeta brigam, quando você briga com seu marido, com a sua esposa, qual é o cônjuge que nunca fez aquela afirmação assim, olha, até namorado, ela me ofendeu profundamente, mas eu amo, eu a amo e a quero de volta. Muitas vezes quem faz tal afirmação possui ao mesmo tempo no seu coração que amor e ódio. Quem é casado sabe que em alguns momentos o ódio brota no nosso coração. E se o cônjuge ofendido não amasse o ofensor, ele não estaria irado com ele. Ele não estaria bravo com o comportamento dele, mas ele estaria o quê? Ou ele seria o quê? Indiferente. Então a raiva e o amor podem sim. A ira e o amor podem sim ser emoções presentes dentro do mesmo coração, direcionadas para a mesma pessoa. Então a ideia de que Deus reage e age e é um Deus que se ira, não é uma ideia contrária a um Deus que é amor. Deixa eu lhe dar uma informação que talvez você não saiba. Existem mais referências na Bíblia à indignação, à cólera e à ira de Deus do que ao seu amor e ternura. Você ouviu isso? Existem mais referências na Bíblia à indignação, à cólera e à ira de Deus do que ao seu amor e ternura. Ou seja, ao contrário de algumas igrejas e pregadores, as Escrituras, elas não fazem nenhuma questão de ocultar a realidade da ira divina. A Bíblia, ela é diferente das igrejas e pregadores que escondem esse Deus que se ira contra o pecado e contra o pecador. Vamos ver algumas referências bíblicas sobre a ira de Deus. Eu não vou pedir para você abrir, porque o tempo não ia dar. Então você só acompanha. Eu vou ler, preciso ler, e você vai acompanhando.
Não perca o fôlego, hein? Romanos 2:5. Por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. 3 versos depois. Haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Romanos 3:5. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Romanos 5:9. Como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Romanos 9:22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. Romanos 12:19. Não procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Saiu de Romanos e entra em Coríntios. 1 Coríntios 3. Se alguém constrói sobre alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. O dia aqui é uma referência ao dia do juízo, onde a ira de Deus será mostrada como nunca antes na história. 2 Coríntios 5. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, uma vez que conheceremos o terror do Senhor. Efésios. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Efésios 5. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Colossenses 3:6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Tessalonicenses. O dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Hebreus. Se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Tiago 5:9. O juiz está às portas. Pedro. Pois chegou a hora de começar o julgamento que começará pela casa de Deus. E no capítulo 2 e 3 de 1 Pedro, Pedro vai falar de anjos que experimentam a terrível ira de Deus. Você chega em Apocalipse, muitas figuras de Apocalipse, como por exemplo, portas fechadas, já era, não tem como mais entrar. O toque da trombeta que anuncia e vai sinalizar as taças sendo derramadas. Todas essas figuras mostram a ira de Deus em atuação.
Beleza, pastor, interessante. Começou lá em Romanos, vários textos. Mas por que você começou em Romanos? Não falou dos evangelhos? Jesus Cristo não tem nada para dizer sobre isso? Qual foi o sermão mais famoso pregado por Jesus? O Sermão do Monte. Sabe qual é o tema principal do Sermão do Monte? A ira, o problema da ira e da hostilidade. São os temas que Jesus mais trata no Sermão do Monte. Lucas 12, Jesus diz assim, olha, não tenha medo daquelas pessoas que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Tenha medo de quem mata o corpo e depois tem o poder de lançar no inferno. Foi Jesus quem disse assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres realizados entre vocês tivessem sido realizados lá em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas, mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Hoje de manhã nós lemos João 3. Jesus diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aí, tá bom? Já deu para convencer que o Novo Testamento fala da ira de Deus? Fala mais do que sobre o amor de Deus? Tem mais. Por exemplo, a expulsão do primeiro casal do paraíso mostra o quê? Deus manifestando a sua ira. O sinal que Deus colocou em Caim foi uma prova da ira de Deus por causa do assassinato de Caim. O dilúvio, não esse que está caindo aí, mas aquele de Noé. O que foi o dilúvio? Prova do juízo e da ira de Deus. Deus disse, eu vou destruir essa geração, não quero mais nada com eles. Aí passa um tempinho, Babel, Torre de Babel. O que foi Babel? Uma clássica manifestação da ira de Deus. Passa mais um tempinho, Sodoma e Gomorra. Fogo do céu devora todo mundo. Ira de Deus. A história continua. E aí, como nós vimos hoje de manhã, a ira de Deus ela é relatada no Velho Testamento, sendo direcionada para indivíduos. Saul fez o que não devia fazer, pagou com a sua vida por ter desobedecido a Deus. Davi viu a manifestação da ira divina na morte do seu filho. Nabucodonosor experimentou a ira de Deus quando se transformou quase que num animal ali. Os cativeiros pelos quais a nação de Israel enfrentou ou passou foram consequência de quê? Da ira de Deus. Tá bom? Tem mais. Só mais 3 exemplos. Paulo vai dizer em Romanos que quando Deus permite que os homens vivam do jeito que desejam. Sabe quando Deus chega para você e te dá vários alertas, te faz várias repreensões, tenta trazer você de volta para o caminho e você é impenitente, descrente e você quer viver no pecado, Deus vira para você e fala assim, ó, quer saber? Vai viver a vida do jeito que você quer. A Bíblia diz que isso é sinal da ira de Deus. Paulo diz assim que Deus, sobre aqueles homens, os entregou.
E entregar aqui possui o mesmo sentido de abandonar. Foi exatamente aquilo que Jesus experimentou onde? Na cruz. A cruz foi aquele momento, um dos momentos maiores da revelação e da manifestação da ira de Deus. E ali na cruz, o que Jesus disse? Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me desamparou? Então isso é manifestação da ira de Deus. Olha, estou deixando você de lado. Segundo, ou penúltimo exemplo. A Bíblia fala que o juízo de Deus será uma grande prova da manifestação da ira de Deus. Naquele dia, homens e anjos serão julgados pelos seus delitos e pecados. Você vai ser julgado. Tudo de vil, tudo de perverso, tudo de ímpio que você cometeu, diz a Bíblia, que um dia você vai estar no tribunal de Deus. Outro exemplo que a Bíblia nos mostra: a universalidade da morte. Se a gente não tivesse nenhuma outra evidência, só essa aqui bastava. Paulo vai falar disso em Romanos 5. Romanos 5 é Paulo tratando desse assunto. Paulo vai dizer o seguinte: olha, a morte atingindo a vida do ser humano é sinal visível e inequívoco da ira de Deus. Gente, esses poucos exemplos que eu dei aqui para vocês, eles nos mostram o quê? Esse não é um assunto qualquer. Esse não é um assunto banal nas Escrituras. A ira de Deus é um atributo tão importante, tão enfatizado nas Escrituras quanto qualquer outro. Vamos ver algumas características da ira de Deus. Primeiro, a ira de Deus é algo que precisa acontecer. A gente falou um pouco sobre isso hoje pela manhã. Preste atenção nisso. Deus, Ele manifesta o seu amor se Ele quiser. Deus, Ele manifesta a bondade dEle se Ele desejar. Agora, a sua justiça tem que acontecer obrigatoriamente. A santidade de Deus, ela é manchada pelos pecados dos homens de forma que a ira divina precisa necessariamente vir sobre os transgressores da lei de Deus. Abacuque, ele vai dizer assim: Deus é puro de olhos, não pode ver o mal nem contemplar a opressão. Então, se Deus deixar de manifestar o seu amor, Ele não deixa de ser amor. A manifestação do amor, da misericórdia, da graça, não é algo que Deus tem a obrigação de dar aos homens. Deus dá porque é bondoso. E Ele concede a quem Ele quiser, da forma como Ele desejar. Porque não existe homem nenhum no mundo que tem o direito ao amor, à misericórdia e à graça de Deus. Então Deus, Ele manifesta amor, bondade e graça se Ele quiser. Agora, ira, justiça e ira não. A ira e a justiça de Deus precisa acontecer.
Porque se não acontecer, ele fica em débito com ele mesmo. Se Deus não exercer juízo sobre a iniquidade do homem,